Aconteceu há cerca de 10 anos atrás, eu tinha 16 ou 17 anos na época. Eu não dei muita importância para isso na época porque nada de ruim aconteceu comigo, tentei colocar isso como algo que simplesmente acontece quando você é uma mulher andando sozinha à noite, mas olhando de volta, percebo o quanto isso foi realmente assustador. Eu estava voltando para casa sozinha numa quinta-feira à noite depois de sair da festa com alguns amigos. Estávamos saindo um pouco mais no centro da cidade, então tive que pegar um ônibus sozinha para chegar em casa, em minha própria área residencial. Eu já tinha feito essa rota centenas de vezes, então não via isso como sendo particularmente perigoso, especialmente porque eu morava em um bairro bastante agradável. Era apenas por volta das 11 da noite, mas porque eu morava em uma área residencial e era no meio da semana, quando eu saí do ônibus na minha parada, estava completamente vazio, não havia nenhuma única alma por perto. Isso não me assustou muito, afinal eram apenas 5 a 10 minutos de caminhada da parada até minha casa. Quando eu me virei para descer uma rua residencial que levava para minha casa, percebi que havia um homem andando um pouco mais à frente pela rua. Isso me deixou um pouco desconfortável, mas fiquei tranquilizada pelo fato de que ele estava de costas para mim e também estava se afastando de mim pela rua, provavelmente apenas um cara aleatório que também estava voltando para casa ou algo assim. Eu continuei andando quando percebi que o homem de repente se virou e olhou fixamente para mim. Isso foi meio estranho, eu acho. Embora eu sempre também me virasse quando ouvia alguém andando atrás de mim à noite, então na verdade não havia nada de estranho nisso. No entanto, percebi que conforme avançávamos pela rua, ele continuava fazendo isso, verificando se eu ainda estava caminhando na mesma direção que ele. Nesse ponto, eu estava começando a ficar muito assustada, especialmente porque agora era dolorosamente consciente de que éramos as únicas duas pessoas por perto. Assim que eu estava ponderando o que eu deveria fazer, ele se virou para entrar no caminho de uma das casas à nossa direita e eu suspirei de alívio. Então o cara realmente estava indo para sua casa, eu estava apenas sendo paranoica o tempo todo. Talvez ele até pensasse que eu o estava seguindo. As casas em minha área são geminadas, com as portas da frente sendo um pouco embutidas em uma encosta na frente da casa. Isso significa que, do ponto onde eu estava, eu não podia realmente ver o homem entrando na casa, pois ela estava obscurecida por uma parede. Eu vi ele descer o caminho e desaparecer na porta da frente da encosta, então a conclusão lógica que eu cheguei foi que essa devia ser a casa dele. Não posso exatamente descrever o que me fez sentir assim, mas depois que aquele sentimento inicial de alívio passou, de repente tive essa sensação muito ruim. Parei de andar e fiquei parada ali. Havia essa pequena voz na minha cabeça que dizia: e se ele estiver fingindo? O sentimento ficou tão forte que eu saí da calçada e me escondi atrás de um carro estacionado, e fiquei lá. Depois de cerca de 10 minutos agachada atrás do carro, olhando para casa, vi movimento e meu coração parou. O homem veio de volta pelo caminho, para a rua, e obviamente estava olhando ao redor, procurando por mim. Ele deve ter esperado por mim naquele portal sabendo que, se eu continuasse andando, eu não o veria até ser tarde demais. Infelizmente para ele, no entanto, seu esconderijo também significava que ele não podia me ver quando eu não passei por ele, como ele havia antecipado. Ele voltou para a rua olhando para trás agora. Eu provavelmente deveria ter ligado para a polícia nesse ponto, mas como uma adolescente assustada, meu cérebro lutou ou foi embora tomou conta. Eu corri por uma das ruas que eram perpendiculares à rua em que estávamos, sabendo que poderia usá-la para fazer um caminho um pouco mais longo até em casa. Eu não parei de correr até finalmente chegar em casa, tranquei rapidamente a porta atrás de mim. Incrivelmente, eu nem sequer achei que acordei alguém da minha família, só corri para a cama e acordei na manhã seguinte e fui para a escola como se nada tivesse acontecido. No entanto, tenho medo de pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse de repente sentido aquela sensação ruim e parasse de andar.
parte de mim acha que, em algum nível inconsciente, meu cérebro deve ter registrado o fato de não ter ouvido a porta da frente se fechar ou algo assim depois que o homem se aproximou dela. Eu não estava realmente pensando conscientemente nisso na época, mas realmente aprendi a lição de confiar no meu instinto. E aí, galera, eu só queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por assistir, e espero que vocês tenham um ótimo dia.